Olá, queridos. Como vocês estão? Tudo na paz? Vamos fazer mais um vídeo hoje. Nós vamos precisar de alguns recursos, tá? Simples. Vamos precisar de um cabo de vassoura. Como estou gravando hoje aqui no estúdio, então eu vou usar esse bastão, mas pode ser um cabo de vassoura. Nós vamos precisar de uma cadeira também, para a gente fazer algo bem legal, hoje bem importante também, mas que tem uma boa resposta. E basicamente é isso, uma cadeira e um cabo de vassoura, tá? Então a gente vai começar soltando um pouco as articulações lá da pelve, fazendo um movimento de círculo com o quadril, afasta um pouco mais os pés. Espero que vocês estejam conseguindo fazer as aulas. Pro outro lado. Mais uma vez, como nós estamos gravando, né? Então eu vou ter que fazer o exercício e falar ao mesmo tempo. E conscientizem ali o movimento de vocês da respiração. Lembrem do powerhouse quando a gente estiver fazendo, né? Durante a expiração, ativação do powerhouse, ativação do períneo ou do assoalho pélvico durante os movimentos, tá? Então a gente vai iniciar fazendo alguns alongamentos primeiro, movimento circular do ombro aqui, tá? Pra gente soltar um pouco a cintura escapular. E é isso. Alguns alunos estão voltando aos poucos para as aulas presenciais. Nós já estamos disponibilizando os recursos necessários ali para a gente estar, como álcool gel, né? Estar se prevenindo. A máscara, cada um tem que usar a sua, porque a gente não encontra mais para comprar as máscaras descartáveis. E é isso, gente. Abre e fecha lá os braços um pouco. Isso, mais um pouquinho. Legal. Tá? Então nós vamos começar fazendo o movimento do sereia. Então os braços vão estar, os pés vão estar afastados, desculpem. Aqui duas coisas, tá? Como eu estou muito perto da câmera, os pés estão cortados, mas o pé está um pouco mais afastado para o lado, tá? Para que possa aparecer todo o meu corpo, beleza? Fazemos uma inspiração. Quando soltar o ar, eu vou deslocar o meu corpo para a perna direita e fazer um alongamento do sereia, tá? Aí volta inspirando e vamos de novo. Então, os pés mais abertos, os pés direcionados para fora e volta. Distribui bem o peso lá para a perna direita. Não deixa o joelho fazer um movimento de rotação interna, que seria basicamente esse movimento aqui, tá? Não deixa a perna virar assim, porque a perna tem que se manter para fora, tá? Vamos mais 3 vezes. Continuamos o movimento, inclino, solto o ar quando executo o gesto do movimento, voltamos. E aí vamos passar para a outra perna. Faço uma inspiração e vou inclinar para o lado direito agora. E solto o peso no pé esquerdo. Né? Então, lembrando mais uma vez, os pés, além de os pés estão mais afastados, eles estão mais rotacionados para fora, tá? E o joelho, quando fizer o movimento, ele vai estar direcionado aos dedinhos do pé, tá? Então vamos lá de novo, inspiro, preparo. Mais umas 2, 3 vezes. Mais uma. Isso.
O outro movimento que nós vamos fazer agora vai ser um movimento mais estável, então os pés até podem ficar um pouco mais afastados e agora quando inclinar o tronco, ó, é só o movimento de inclinação mesmo, mantendo a pelve estável, tá? Então braços abertos para o lado, para trabalhar já um pouco o ombro, faço uma inspiração e vou inclinar para o lado, ó. Ajuda a manter o abdômen, conecta o powerhouse com as partes internas lá do tronco, ajuda a fazer com que essa força se conecte com os meus órgãos, o pulmão, o coração, tá? Para que eu também possa, junto com isso, ajudar a manter a estabilidade da escápula. Então, lembrando bem rapidamente a parte da estabilidade da escápula, nós precisamos fazer com que as escápulas elas juntem um pouco mais no centro da coluna e desçam um pouco mais para baixo, tá? Então, acontece um vetor de força nesse sentido, só que lá atrás nas minhas costas para encaixar as escápulas, beleza? Então, encaixa a escápula, conecta o powerhouse. E vamos novamente. Começando a inclinar o movimento pela cabeça, depois eu vou retornando o movimento. Começo pela cabeça, vou desenvolvendo o movimento, inclinando o tronco, mantendo o abdômen e volto do tronco para a cabeça, tá? Então, vamos de novo. Solto o ar e volto do tronco para a cabeça. Esse é um erro bem comum que as pessoas acabam fazendo, de fazer esse gesto aqui, ó, de voltar com a cabeça antes para querer retornar, tá? Então, sempre a gente tem essa correção para estar fazendo nesse movimento de inclinação lateral, porque a coluna ela vai começando na primeira vértebra cervical e vai indo para as vértebras inferiores da torácica e depois acontece o retorno da torácica para a cervical, beleza? Para o outro lado, inspira, prepara, conecto lá o powerhouse, mantenho a estabilidade da escápula e faço o movimento. Se a minha escápula estiver bem estável, eu consigo fazer o movimento, né? Inclinando o tronco, sem deixar que meus ombros façam isso, ó, tá? Então, ombro longe das orelhas, eu vou conseguir fazer melhor esse movimento. Volto inspirando. Faço o movimento. Volto. Vamos mais 4. Faço o movimento. Volto. De novo. Faço o movimento. Volto. Mais uma vez. Faço o movimento. Volto. A última. E retorno. Aí, legal. Pode descansar um pouco os braços. Relaxa um pouco as pernas, tá? O outro movimento vai ser o quê? As pernas mais afastadas, os pés direcionados para fora. Então, essa posição aqui, né? O joelho alinhado com os dedinhos do pé. E nós vamos fazer o movimento de levar a mão direita no pé esquerdo. Então, posso deixar. Quanto maior a base, mais estabilidade você tem. Mas também não precisa exagerar na base, tá? Braços abertos, inspiro, prepara. E vou fazer esse movimento aqui. Essa mão vai no meu quadril e a mão contralateral vai direcionar lá na perna. E volto. Mão no meu quadril. Joelhos esticados, tá? Não vamos deixar o joelho dobrado dessa vez. Fazemos o terceiro movimento. Mais 2. Lembro da ativação do powerhouse, né? Conecto sempre o meu powerhouse lá antes de começar o movimento. Lembro da estabilidade da escápula. E aí vamos para outra perna. De novo, mantenho a ativação do powerhouse. Mãos, vamos levar a mão esquerda no pé direito. Quando eu fizer o movimento,
Mantenha o pé posicionado no solo. Os pés têm que estar pregadinhos lá no solo para que você não venha estar mudando a posição do pé durante o movimento, tá? Lembra também do conceito do pé, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o pé e vamos fazer uns exercícios bem específicos para o pé, muito bons. E o conceito, né, da garrinha dos dedos lá no pé. Então, estabilizar o arco plantar, estabilizar a sola do pé no solo para que você consiga distribuir de forma mais adequada a força que é exercida na sola do pé, tá? Seja você estando em pé ou especificamente nos exercícios de pilates ali, né? Então, obviamente caminhando nós não vamos ter essa resposta. Isto. Muito bem. Esse primeiro exercício, essa primeira série, a primeira parte, né? Ele serve para a gente trabalhar um pouco os alongamentos laterais do tronco, para a gente alongar. As pessoas pensam muito na questão dos oblíquos, a gente sente mais os oblíquos, mas nos músculos mais profundos da coluna, nos interespinhosos, por exemplo, nós temos também esse movimento de flexibilidade e de alongamento. Então, os músculos interespinhosos ou interespinhais, né? Eles são músculos bem pequenos nas regiões principalmente ali da lombar, que quando nós passamos por algum processo de dor, eles prendem e acabam fazendo com que as vértebras fiquem presas em algum processo de inclinação. Então, o exercício do sereia, a gente passa ele quase que todas as aulas. Por quê? Porque ele ajuda a mobilizar esses músculos, ajuda a alongar eles, e o disco ele começa a se movimentar melhor conforme vai havendo as inclinações da coluna, tá? Então, o sereia serve muito para isso. Vamos para a próxima fase. Vamos precisar da banqueta agora, tá? Ou da banqueta ou da cadeira. Eu vou usar essa caixa aqui. Vou tirar a minha meia. Se você tiver de meia, seria bom você estar tirando. E nós vamos trabalhar com os pezinhos, tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, essa é uma série que eu já aprendi há algum tempo atrás e na época que eu treinava balé. Então, me ajudou muito porque para nós que somos teoricamente um pouco mais jovens, já é bom. Mas é muito bom para as pessoas que são mais idosas, aquelas pessoas que têm o pé duro, que têm dificuldade de movimentar o tornozelo, são pés que são realmente bem travados. Essa série ela é muito boa para ajudar a desbloquear os ossinhos do pé. Então nós vamos passar uma série bem completinha para a gente liberar essas tensões, esses ossos do pé e fazer com que o pé fique um pouco mais flexível, tá? Então eu vou virar assim, ó, porque daí vocês conseguem ver. Aqui a primeira posição que a gente vai fazer é essa pegada aqui, ó. Mão direita vai pegar nessa região lateral e a mão esquerda na região medial do pé, tá? Então, basicamente, nós estamos abraçando a parte anterior do pé. E nós vamos fazer movimentos nesse sentido, ó. Isto. Pode massagear mesmo. Aqui é uma coisa importante, é que o pé ele não vai se mexer. É o nosso braço que usa a força para fazer esse movimento aqui, tá? Podemos fazer movimentos assim, podemos fazer movimentos assim, tá? Então nós vamos fazer alguns movimentos aqui da parte anterior para a gente trabalhar um pouco. Podemos fazer movimentos circulares, ó, tá? Literalmente amassar o pé. O outro movimento vai ser pressão nos pontos. Então nós vamos criar dois caminhos aqui no pé, ó, dois trilhos, né? E nós vamos fazer um movimento de pressão, ó, com os dedinhos. Alguns pontos podem ser mais doloridos, mas massageie eles aí, não tem problema, tá? Alguns pontos, eles se refletem na questão da reflexologia, que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas tem alguns pontos aí legais que a gente pode trabalhar. Mais uma vez.
Isso, muito bom. O outro movimento, esse talvez seja um pouquinho mais difícil, tá? Mas dá para ser feito também tranquilamente. Com a mão direita vamos apoiar no calcanhar e com a mão esquerda vamos apoiar aqui, ó, na região de todos os dedos. E nós vamos fazer movimento de torções, tá? Se você conseguir pegar de um jeito que fica melhor, por exemplo assim, ó, segurando o dorso do pé, você consegue fazer movimentos de torções. Então nós estamos segurando o pé assim e fazendo movimentos assim, ó, como se tivesse torcendo um pano aqui, tá? Porque existe alguns eixos que são transversos, né? Tem eixos do movimento que são transversais. Então a gente consegue trabalhar esse movimento aqui, ó, que ajuda a soltar esse eixo transversal do pé. Isso. E eu sempre recomendo que seja uma boa pegada, tá? Pega firme no pé mesmo. Não precisa fazer força lá, tá? Mas segurou firme o pé, um pouco de movimento que você aplicar já vai ser bem legal. Isso. Trabalhamos um pouco essa região do eixo transverso. Agora nós vamos fazer um trabalho de mobilidade do calcâneo. Então, calcâneo, que basicamente é o nosso calcanhar, vamos pegar com toda a mão direita e encaixar bem aqui no calcâneo, tá? Encaixa bem aqui, ó. Com a mão esquerda você segura a canela mesmo, a região da tíbia, e aí nós vamos fazer um movimento de circundução, ó. Então, esse movimento da minha mão está fazendo isso daqui, ó, no pé. Então, lembra que o pé ele fica solto, o pé não vai ter que ficar fazendo o movimento junto voluntariamente, não. O pé fica relaxado e nós fazemos o movimento com a mão, mesmo que esse movimento seja pequeno e seja levinho, tá? Às vezes o pouco é bastante, tá bom? Isso, pode mudar o sentido da rotação, tá? Isso. O pé tem que estar relaxado, tranquilo e vamos massagear. Ou articular, né? Muito bem. Bate um pouquinho lá na sola do pé agora. Para ele dar uma acordadinha. Legal. Vamos para outra perna. Então sentamos lá certinho, né? Começamos primeiro com a massagem da parte anterior do pé. Nós vamos estar massageando essa parte aqui, tá? Como vamos fazer isso? As duas mãos se encaixam uma do ladinho da outra, lá na região da sola do pé, na região da parte anterior do pé, e vamos fazer o movimento aqui, ó, de pegar os dedos e torcer eles assim, ó, tá? Isso. Aí agora o outro movimento, como a gente já fez antes, né? Nós vamos fazer pontos do pé, ó. Vamos para os pontos do pé. Nossa, isso é muito bom, viu? Eu deveria fazer isso mais vezes. Isso, mais uma vez. Faz os pontinhos lá do pé. Isso. E agora vamos para torção do eixo transverso, tá? Uma mão, a mão direita, no meu caso aqui agora, eu estou no dorso do pé e a mão esquerda estou no calcanhar. E vou fazer os movimentos de torção para fazer isso daqui, ó. Como se eu tivesse que torcer um pano para mobilizar esse eixo. Não se preocupe com a questão da postura aqui, tá, gente? Não, a questão aqui não é essa. É a gente poder estar numa posição confortável para nós estarmos articulando um pouco os ossinhos do pé. Navicular, o cuboide, as cunhas, tá? Os metatarsos. Isso, e agora mão direita segura a parte da canela, mão esquerda segura o calcanhar, encaixa bem a minha mão e vou fazer movimento de circundução.
Isso, mais um pouco. Isso, pode fazer um pouco para o outro lado. Muito bem. Agora eu vou exemplificar aqui na minha coxa, tá? Mas vocês vão fazer isso lá no dedinho dos pés. Então, como aqui não está dando para ver os meus pés diretamente, qual vai ser a ideia do exercício? Pés vão estar apoiados no chão e nós vamos fazer o movimento de afastar os dedinhos do pé e juntar eles de novo, tá? Quando nós formos fazer isso, nós vamos tentar só fazer o movimento de afastamento dos dedos, sem fazer com que eles levantem junto, tá? Esse vai ser o próximo exercício. Então vamos fazer lá mais 5 vezes. Movimento de separar os dedos, junta, de novo. Separo lá os dedos. É bom vocês conseguirem visualizar o pé, tá? Porque daí vai ter um estímulo visual, a gente vai conseguir tentar controlar um pouco melhor. Isso é bem difícil de fazer, porque temos que trabalhar os músculos interósseos ali do pé, né? Então são músculos bem profundos que a gente quase não tem ativação. Por isso eu coloquei esse exercício na aula de hoje. Isso, agora sim, o movimento de levantar os dedos do pé e afastar os dedos, tá? E volta e apoia a sola do pé de novo. Então, faço o movimento, afasto os dedos, levanto os dedos do pé, faço extensão dos dedos, volto e apoio de novo. Extensão dos dedos, levanto e volto de novo. Extensão dos dedos, afasta bem os dedinhos, olha bem para o minguinho lá se ele está bem afastado. Sempre tem um pé que a gente consegue ter um pouquinho mais de controle. Para mim, a princípio, parece ser o direito. Eu consigo afastar um pouco mais os dedos direito do que o esquerdo. Mais uma vez. Isto, a última. Muito bom, gente. Agora o outro movimentinho dos dedinhos do pé vão ser assim. Nós vamos primeiro flexionar os dedinhos, como se nós quiséssemos guardar os dedos lá para baixo da sola do pé e abrir os dedos. Guardo os dedinhos lá embaixo na sola do pé e abro os dedos, tá? Vamos fazer isso várias vezes. E abro os dedos. Guardo os dedinhos lá embaixo, talvez dê uma cãibrazinha, abro os dedos. Guardo lá embaixo e abro os dedos. Abro os dedos, isso. Mais uma vez. Isto. Muito bem, então agora o pé já fica bem mais maleável, bem mais solto. Esse exercício dá para se fazer com uma frequência diária, né? Quem tiver tempo para fazer. E se fosse para mim dar mais uma sugestão, você pode fazer um escaldapé depois de massagear, de mobilizar, soltar as tensões. Pode fazer um escaldapé que vai ser bem relaxante, tá? Então fica uma dica aí para vocês estarem fazendo. Para a gente só finalizar, vamos voltar para a posição em pé. E agora nós vamos usar o bastão, né? Nós vamos colocar o bastão aqui na região da onde nós estamos fazendo o exercício e nós vamos pisar em cima do bastão, ó. Vamos ficar salteando aqui em cima do bastão, tá? Aqui também não vai dar para visualizar. Deixa eu ver se eu consigo mudar um pouquinho aqui a câmera. Colocamos um pouquinho mais para baixo. Isso, legal. E aqui nós vamos massagear assim, ó, tá? Aproveitar e guardar a meia, que a gente vai ficar sem a meia para fazer os outros movimentos, tá? E podemos caminhar um pouco mais à frente, ó, para tentar soltar mais o meio do pé, bem o arco plantar ali mesmo. O cabo de vassoura ele é um pouquinho mais fino que esse, tá? Então dá para fazer sem problemas também, mas nesse daqui que eu já percebi que é um pouco mais espesso, há uma pressão muito maior, é mais dolorido. Isso, gente. Muito bem. Soltou bem o pé. Beleza. Podemos deixar o nosso bastãozinho aqui pro lado, que eu acredito que nós não vamos usar mais, tá? Então, soltamos um pouco o pé, fizemos um pouco do alongamento do sereia, mobilizamos um pouco o disco, soltamos um pouco os quadris. Aí nós vamos para a terceira parte da aula, que vai ser os exercícios da
Hoje, basicamente, nesse restante da aula, nós vamos trabalhar força dos músculos extensores da coluna. Por que os extensores? Porque os exercícios de flexão nós utilizamos muito mais e com uma frequência maior, tá? Então, vamos trabalhar um pouco do posterior da coxa, vamos trabalhar um pouco do glúteo, paravertebrais, extensores de coluna, trapézio, tá? Vamos trabalhar a extensão da coluna. Então, para isso, você pode deitar de barriga para cima. Isso. Deitamos lá. Então, o primeiro movimento aqui, espero que esteja dando para ouvir ainda, legal, né? Os pés vão estar apoiadinhos no chão, né? Os joelhos alinhadinhos na linha de quadril. Vamos estar com o quadril posicionado na posição neutra, né? Então, só lembrando bem rapidamente, né? Nós podemos ter um quadril na posição de anteversão, onde vai ter um grande espaço na coluna, um quadril na posição neutra, onde nós vamos ter um leve espaço da coluna, entre o solo e a coluna lombar, e o movimento de retroversão, ou também usado em alguns vídeos que a gente postou aqui como imprint. Então, o imprint ou a retroversão no quadril é onde a nossa coluna vai estar bem encaixadinha lá atrás e não vai haver espaço entre a coluna lombar e o solo, tá? Então, posição neutra do quadril, vamos fazer um movimento de flexão do quadril com o pé de bailarino. Então, inspiro, preparo, solto o ar e faço 1. Volto inspirando e vamos fazer alternado. Solto o ar e faço 2. Volto inspirando, solto o ar e faço 3. Deixa a pontinha do pé bem para baixo, gente. E volta e apoia só o dedinho, ó, tá? Volto. 4. Inspiro, volto. Expiro, 5. Ai, cãibra. Inspiro, volto. Expiro, 6. Inspiro, volto. Expiro, 7. Inspiro, volto. Mantendo a powerhouse. Expiro, 8. Inspiro, volto. Expiro, 9. Inspiro, volto. Expiro, 10. Inspiro, volto. E apoia a planta do pé. Então, nesse movimento, nós estamos sempre tentando tocar com o dedinho somente lá, tá? Para não fazer esse movimento aqui, ó. Mas se você tem muita dificuldade de fazer isso, você pode apoiar toda a sola do pé, não tem problema, mas mostra que a gente precisa trabalhar mais os exercícios de pele, se você tem muita câimbra e tal, tá bem? Próximo exercício, vamos fazer um exercício da ponte sobre os ombros, tá dando para ver ali, legal? Inspiro, preparo, palma da mão para baixo, vamos fazer um movimento de rolamento agora, passamos da fase neutra do quadril para a fase do imprint, e vamos levantar toda a coluna, usando força do posterior da coxa, força do bumbum para ir até lá em cima. Respira e volta mobilizando a coluna, tá? Volta mobilizando vértebra por vértebra para a gente trabalhar mobilidade da coluna, tá bem? Respira, preparo. Estamos fazendo em 4 tempos, tá? Vou soltar o ar, passar pela fase neutra, imprint, e vou subindo o quadril usando forças do posterior da coxa. Respiro lá em cima e volto o movimento. Fizemos 2. Inspiro, preparo. Isso, mantenha os joelhos alinhados com o quadril. E volto 4. Vamos cuidar para que nesse movimento lá em cima os joelhos não afastem um do outro, tá? De novo, inspiro, preparo. E mobilizo toda a coluna. A região da transição toracolombar, a região da T12, essa região mais nessa altura da coluna, ela é mais difícil de articular e de mobilizar. Então precisa ter um pouco de controle do movimento, precisa ter consciência ali daquilo que você está fazendo, porque senão o movimento vai acontecer em bloco, tá? Então o objetivo é justamente pegar esse bloco dessa área da coluna e dissociar as vértebras, tá? Começo a soltar o ar, faço o imprint, vou passando lá em cima. Lembro do pé estar bem apoiado lá no solo.
E volta o movimento. Mais uma vez. Isso. Muito bem, perfeito. Então, o outro movimento que nós vamos fazer, ele já exige um pouco mais de dificuldade. A gente vai ter que deixar uma perna lá para cima. Quando fizer o movimento da ponte sobre os ombros, nós vamos alongar a cadeia posterior, tá? Então, a perna que está lá em cima, ela vai ir em direção à sua cabeça, tá? Então, preparamos, inspiro, preparo. Lembra de deixar o pé bem apoiado, bem plantado. Lembra dos 3 pontos do pé, né? Garrinha nos dedos, pé para cima. Inspiro, preparo. Começamos com o joelho um do ladinho do outro, ó. À medida que eu subir o quadril, eu vou levantar a perna lá para trás. 2. Solto o ar e subo. 3. Inspiro e desço. 2 tempos agora o movimento da respiração. Solto o ar e subo. 4. Inspiro e desço. Solto o ar e 5. Inspiro e desço. Solto o ar e 6. Inspiro e desço. Solto o ar e 7. Solto o ar e 8. Lembrei daquele meme de expectativa e realidade, né? A expectativa seria que a perna viesse até aqui próximo do rosto, né? Mas nem tudo é perfeito. Então, vamos agradecer por essa pequena amplitude que a gente consegue fazer. Obviamente que eu sei que tem alguns alunos que têm mais flexibilidade, então a meta é chegar nisso daí que você consegue. Perna esticada, bem esticada, a planta do pé bem apoiado, tá? Inspiro, preparo. Volta e deixa o joelho lado a lado, tá? Joelho lado a lado, solto o ar e vou de novo. E 2. E 4. E 5. Levanta bem o bumbum, bem lá em cima. E 6. E 7. E 8. E descansa. Ufa. Isso aí. Então, aqui nós podemos usar mais força do glúteo, mais força do posterior da coxa para que nós possamos levantar mais o quadril, tá? Que como é uma perna só, a tendência é que a pessoa só faça isso aqui, ó. Levante um pouco o quadril, tá? Então, mesma coisa que a gente faz no outro, nós vamos usar a força do quadril e do glúteo para empurrar lá para cima, tá bem? Então é isso. Vamos pro próximo. Esse vai ser um pouquinho diferente, que vai trabalhar músculos flexores aqui do quadril e vai trabalhar a isometria da parte do posterior da coxa alternadamente, tá? Então, vou mostrar a primeira perna que nós vamos fazer aqui. A perna direita vai ficar esticada, então joelho lado a lado, né? Levanto o quadril e mantenho. Inspiro e vou fazer. Expiro, 1, inspiro, 2. Expiro, 1, controlando o quadril, tá? Expiro, 3, inspiro, 4. Expiro, 5, inspiro, 6. Expiro, 7, inspiro, 8. Mantenha o quadril para cima. Expiro, 9, inspiro, 10. Volto, mantenho lá em cima e troco a perna. Joelho lado a lado, inspiro, solto o ar e desço. 1, inspiro, 2. Controle da pelve. Expiro, 3, inspiro, 4. Expiro, 5,
Inspiro 6. Mantenha o bumbum para cima. Expiro 7. 8. Expiro 9. Inspiro 10. Expiro 11 e deu. Aí, e apoiamos a coxa. Apoiamos o quadril. Muito bem. É isso aí. Fizemos essa série da ponte, tá? Se você quiser, pode soltar um pouco a coluna lá. Puxa um pouquinho os joelhos. Isso. Posso manter essa posição aqui um pouquinho, só para liberar um pouco a coluna. Se você tiver alguma dúvida em algum exercício, deixa aí no seu comentário. Tá? Isto. E vamos lá pro próximo. Agora, os outros movimentos, nós vamos estar de barriga para baixo. Então, nós vamos precisar deitar no decúbito ventral, que é barriga para baixo. Isto. E o primeiro movimento vai ser o movimento do ganso, onde nós vamos apoiar as mãos para frente. Apoio a testa, tá? Inspiro, preparo. E vou fazer o movimento de apoiar a mão e levantar a cabeça e o tronco. E tentar olhar para o teto e estabilizar a escápula, tá? Puxo o ar e volto. Quanto mais para frente estiver a mão, mais fácil. Quanto mais para frente estiver a mão, mais fácil, tá? Quanto mais para trás os braços estiverem, você vai ter um pouco mais de dificuldade para fazer. Então, cada um acha o seu nível e vamos fazer 10 vezes. Deixa os pés juntos, tá? Não deixa o pé separar. Deixa os pés juntos, joelhos juntos. 2. 3. Tenta juntar bem os mamelos, os ossinhos do tornozelo. Tenta juntar eles. Isso, e mantenha a força, tá? 4. 5. 6. 7. 8. 9. E 10. Aí, pra mim ficou um pouquinho espremido aqui por causa da parede, tá? Eu vou colocar um pouquinho mais pro lado o meu tatame. Só um minutinho. Aqui. E aqui já vai ficar legal pra mim fazer. Beleza? Então, basicamente o movimento, quando nós fizermos esse movimento de subir o tronco, nós vamos começar a alongar toda essa região aqui, ó. Toda essa região aqui, ó, tá? E isso vai se propagar até lá embaixo, a região do períneo. Então, é um exercício muito bom de estar fazendo. Acho que eu me embolei aqui com o fio. Fechou? Então, o próximo ali que nós vamos fazer, vamos deitar lá embaixo, com o dorso da mão, esta região, sob a testa, e vamos fazer um movimento de extensão da coluna, levantando o tronco, tá? Levantando o tronco e levantando as pernas. Os malelos juntos, tá? Vamos deixar os ossinhos do tornozelo juntos, um com o outro. Inspiro, preparo e vamos 8 vezes. Expiro 1. Inspiro 2. Pés juntos, tá? 3. 4. 5. Mantenha a testa apoiada na mão, não precisa tirar a testa. 6. 7. 8. E voltamos. Ótimo. Descansa lá um pouquinho. Próximo movimento. Vamos colocar a mão direita sobre a nuca, tá? Então, entrelaça a mão direita lá na nuca. E um braço vai ficar aberto aqui, ó. Porque quando nós fizermos o movimento, nós vamos subir a cabeça, o tronco, os braços e fazer o movimento de olhar para o lado, ó. 1. 2.
3. Tenta deixar as pernas juntas, apesar de ser bem difícil. 4. 5. Mais um. 6. Isso. Vamos trocar o lado. Eu vou virar o lado para lá, mas se você tiver espaço, você só troca os braços e aí faz, né, pro outro lado, tá? Eu vou trocar porque aqui vocês conseguem ver o movimento. Beleza? Mão atrás da nuca. Mão aberta para lateral. Inspira o preparo. Juntou os pés e os ossinhos do tornozelo. E olho para a mão. 1. 2. O pé pode ficar apoiado no chão, tá? Só deixa os pés juntos. 3. Solta o ar e sobe. 4. Solta o ar e subo. 5. Mais um, vamos lá. Inspira, preparo. 6. Muito bem. Poxa, esse é bem difícil, hein? Realmente suei para fazer. Você pode levantar um pouquinho lá, dar uma descansada. O outro movimento que nós vamos fazer, ele é um exercício que exige também um pouquinho a mais, né? São exercícios do mesmo nível de dificuldade que esse que a gente fez. Então nós vamos precisar fazer o quê? Quando estivermos deitados de barriga para baixo, vamos apoiar mãos sobre o dorso do pé, mãos sobre o dorso do pé e vamos puxar os pés para cima e estender a coluna vertebral, tá? Então vamos soltar o ar quando fizer esse movimento e vamos retornar vagarosamente, beleza? Então vamos lá. Deitamos. Pega uma perna, pega uma perna. Só que já vai alongar bastante a coxa, tá? Se você achar que isso daqui é muito difícil já para você fazer, você pode tentar manter os joelhos dobrados e aí faça aquele primeiro movimento, tá bem? Mas se você acha que você consegue segurar a perna, segurar o pé, vamos fazer o movimento de subida. Inspira o preparo. 2. Segura firme. 3. 4. 5. 6. Mais 2. 7. 8. E volta devagar. Ótimo. Muito bem. Podemos descansar um pouco lá. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tranquilos? Ótimo. Vamos dar um minutinho de descanso ali. Pra gente fazer pelo menos mais uns 2 ou 3 movimentos aí, tá? Gostaria que a gente fizesse o movimento agora para trabalhar a parte interna da coxa e o movimento do glúteo, tá? Então vamos trabalhar os músculos adutores e abdutores deitado no decúbito lateral. Então vamos ficar deitadinho. Olha aí, professor, mas não deu um minuto ainda. Descansou um pouco, percebeu que a frequência cardíaca já está mais baixa? Manda ver, tá? Então, perna apontadinha lá para trás. O pé vai ficar na mesma linha que o quadril, para não deixar assim, ó, tá? Mantenho aqui. E vai fazer o movimento lá. 1. Expiro e subo. Conecto o meu powerhouse. Lembro da estabilidade da escápula. Inspiro, volto. Expiro, subo. Inspiro, volto. Expiro, subo. Inspiro, volto. E vamos. 4. Volto. 5. Volto. Mantenha o abdômen aqui, ó, tá? Não deixa o quadril ficar mudando esse ângulo aqui da base da coluna, para que você consiga fazer legalzinho. 6, 7, 8, 9. Isto. Mais um. 10. E trocamos a perna agora, tá? Essa perna que estava fazendo o movimento vai apoiar o joelho e a perna que estava embaixo vai fazer o movimento. Aqui, isto.
ponta do pé de bailarino, ou faço o alongamento da parte da ponta do pé e subo. 1, volto, não encosta de novo, tá? Subi uma vez, não encosta. Volto e 2. Solto o ar e 3. Mantenha a conexão do powerhouse. Lembra de estar conectado o transverso com as vísceras com a parte do pulmão, coração e estabilidade da escápula. Mais 2. Solto o ar e subo. Inspiro, desço. Solto o ar e subo. Inspiro, desço, tá? Perfeito. O outro movimento para o outro lado. De novo, se você quiser, você pode só virar de lado, ou se você quiser trocar de lado como estou fazendo, fica a teu critério, tá? Deitamos lá embaixo do braço. Primeira parte, essa perna aqui de baixo tem que estar com o joelho dobradinho, porque vai dar mais estabilidade. É interessante que tem um leve espaço aqui nos oblíquos, tá? Então tem o espaço da minha mão aqui, e quando eu fizer o movimento, ó, eu tenho que cuidar para que eu mantenha esse espaço, tá? Então pé de bailarino, inspiro, preparo e vamos lá. 1. Conectou o powerhouse, estabilizou a escápula. 2. 3. 4. 5. Expiro, subo, ins, desço. 7, subo, ins, desço. Expiro e subo, ins, desço, mais 2. E subo, ins, desço. E subo, ins, desço. A última. Isso, trocamos a perna. Apoia o joelho. Perna lá de baixo agora bem esticada. Aponta o pé. Faz o pé de bailarino. Estabilizou a escápula. Conecta o powerhouse lá para dentro. Inspiro, preparo e subo. 1. Inspiro, 2. Expiro, 3. Inspiro, 4. Expiro e subo. Inspiro e desço. E 4. E 5. Bem lá em cima. Quanto mais lá em cima o pé chegar, melhor. 7. Aliás, 6 eu acho, né? 7. 8. 9. 10. Aí está. Agora finalizamos fazendo uma prancha lá, tá? Estabilizou os cotovelos. Lembro daquela questão do quadril, né? Se o bumbum ficar muito empinado e você sentir pressão nas costas, eu preciso fazer um movimento de retroversão. É o movimento do imprint, só que agora eu estou de barriga para baixo. Aí eu vou ativar o abdômen, tá? E aqui eu vou crescer um pouco mais a minha coluna, porque eu acabei me visualizando no vídeo e vi que eu estava todo em postura flexora. A prancha, a coluna tem que estar retinha. Temos que pensar no crescimento axial também, tá? Então vamos lá. Tentar fazer 30 segundos ali. Mantenho. Isso. Aí, espero que esteja bom. E vamos manter aqui, ó. O importante é estar sentindo o abdômen. Estar sentindo a contração do reto abdominal. Pode relaxar o bumbum, né? Não preciso fazer a contração do glúteo. Respire, solta o ar. E vamos manter. Mais 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E apoia os joelhos. Isto. Se você quiser fazer mais pranchas, pode fazer, tá? Mais umas 2 vezes de 30 segundos, não tem problema. E hoje eu não vou passar o exercício de abdômen, só finalizamos com uma prancha ali para dar mais um pouco de estabilidade para o core, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Espero que vocês possam ter realizado, né, esses movimentos. Como eu recebi feedbacks muito bons, tem pessoas que nem nos conhecem, estão fazendo as aulas, estão sentindo melhor, estão acompanhando os vídeos. Houve também a questão de que é o que a gente sempre diz, né? Nada vai trocar você estar na nossa frente, a gente avaliar, ver qual é o tipo da dor, qual é o tecido que está afetado,
né, fazer alguns testes antes da gente começar a aula, ver quais estruturas que podem ser liberadas antes, ver como está exatamente o tipo de postura. Mas, em geral, o Pilates, você vai trabalhar muitos músculos, então isso vai ajudar a fazer com que você obtenha o relaxamento de algumas estruturas e basicamente o teu corpo consegue entrar em equilíbrio. Isso muitas vezes depende também da intensidade da dor que a pessoa está passando, né? Às vezes do tipo do tecido que está afetado, né? Se a dor é da bursa ou é do tendão ali, tem algumas questões que envolvem repouso, né? Tem alguns movimentos que realmente não são tão indicados, principalmente naquela fase que a pessoa está vivendo. Mas, gente, é muito melhor você fazer algo do que você não fazer nada, tá? Então, esperamos que logo, logo nós consigamos estar com todos os alunos nas aulas presenciais novamente. Espero que essa questão da crise que nós estamos vivendo, da pandemia, não afete as suas finanças, não afete os seus recursos, não afete a sua saúde e que Deus possa estar nos livrando de todas essas coisas, tá bem? Então, um grande abraço, eu desejo uma boa semana para vocês e um bom final de semana e até a próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau!